Boa noite, gente. Eu quando eu pensei esse evento, né, junto com o pessoal do quinto período, a gente de cara pensou em fazer essa mesa junto para abordar os esportes paralímpicos. E aí a gente pensou assim de cara, né, em trazer pessoas que tivessem a experiência para dar a contribuição deles, né, por dentro do esporte e por dentro da experiência deles mesmo, porque eles sabem melhor do que ninguém como é que é viver, como é que é estar na pele e mostrar para a gente toda essa vivência com o esporte que é do jeito que cada um tem, né? Então, por uma opção minha, eu não vou apresentar os palestrantes dessa mesa. Eu quero que cada um se apresente nesse primeiro momento e depois a gente decide como é que a gente vai levar a fala de vocês. Quero que cada um se apresente, fale quem é você. Vamos por ordem alfabética, pode ser? Fale. Pode ser. Eu me chamo Flávio Bernardes, tenho 21 anos, jogo tênis em cadeira de rodas faz 10 anos já. Sou tetracampeão brasileiro, campeão pan-americano e vice-campeão mundial no juvenil. E aí eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês, de como eu comecei no esporte até hoje em dia, o que é. Matheus, por favor. Eu sou o atleta Matheus, paralímpico, né, daqui da cidade de Uberlândia. Sou o segundo do ranking brasileiro. Daqui de Minas eu sou o primeiro do Triângulo Mineiro. E estou no esporte já faz 4 anos e meio. Já participei do brasileiro, regionais e algumas competições que temos em São Paulo às vezes, que tem o Paulista, o Campeonato Paulista, umas competições que eu fui convidado com o pessoal lá de Campinas, né, no interior de São Paulo, e tenho 14 medalhas, tenho 4 de ouro e bronze, e estamos aí à busca de melhorias, crescimento no esporte e se dedicar mais e chegar onde as pessoas estão hoje, que é na seleção brasileira, que é um sonho que eu tenho para realizar nesse momento da nossa vida aí. O Everton, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é o Everton, eu tenho 23 anos. Eu fui atleta de atletismo durante 5 anos, né, atleta paralímpico, eu sou deficiente visual, tenho cegueira total. Eu competia as provas de velocidade na classe T11, a classe que é para as pessoas com deficiência visual, com cegueira total, através do CPB. Eu competi as provas 100, 200 e 400 metros e competia uma prova de campo que é o arremesso do peso, né? Eu sou aluno do curso de Educação Física da UEG e queria agradecer a Letícia pelo convite de estar aqui hoje. Então, a honra é toda nossa de receber vocês aqui nessa mesa. Esperamos, né, dar o retorno para vocês do jeito que vocês vão contribuir para a gente aqui nessa mesa. Eu quero avisar para o pessoal que está aqui participando, ouvindo, que eu vou manter, toda vez que o Everton for falar, eu vou manter o meu microfone aberto, porque ele sempre tem como referência, né, quando eu vou fazer palestra com ele, o sopro
do vento do microfone no meu notebook. Então, às vezes, das vezes que ele caiu, por exemplo, foi às vezes que ele notou que o microfone, o áudio dele estava mudo. Então, eu não posso manter todos os microfones fechados, porque ele acha que ele caiu, saiu da reunião. Então, eu vou manter toda vez que ele for falar, meu microfone vai estar aberto, então vocês vão ter um ruído além da fala dele, tá? Só para avisar vocês. Então, novamente, né, é uma honra ter vocês três aqui para falar sobre a experiência. Eu quero agradecer também os colegas do quinto período, né, que fizeram essa ponte com vocês para estar aqui falando e contribuindo com a gente nessa mesa. Podemos manter essa ordem, a ordem alfabética também, para continuar a fala? Então, pode. Fiquem à vontade. Certeza. Assim que cada um terminar a fala, a gente abre para o diálogo e continua até o final. Tá bom? Tudo bem. Primeiramente, queria agradecer também o convite, né, primeiramente do Thales, porque ele me convidou para a palestra, depois pela Letícia, pelo convite também. E é isso, contar um pouquinho da minha história para vocês. Nasci com uma deficiência chamada mielomeningocele, uma formação congênita e é de nascença. E desde então eu gosto muito de esporte, desde que eu era pequenininho. Com 3 anos de idade, eu comecei no basquete. 3 anos de idade eu comecei no basquete, e nós morávamos em Tuiutaba, ia todo final de semana para eu treinar em Berlândia, que o treinamento era em Berlândia. Treinava, voltava para trás. E sempre fazendo esse trajeto, cansativo, mas o que eu acho muito importante na questão da deficiência, sempre fazer um esporte, que evolui muito na questão do desenvolvimento motor, questão de você conviver com outros atletas, com outras pessoas com deficiência, para você saber que existe pessoa igual você, que você não é sozinho no mundo quanto à deficiência. Saber que existem dificuldades, mas também consegue superá-las. Então, o esporte me ajudou muito, ainda mais porque eu comecei desde pequeno. Comecei com 3 anos no basquete, depois treinei, participei de competições, não internacionais, mas participei de... Travou, né? Acho que deu uma travadinha no vídeo dele, pelo menos para mim, no áudio também. Travou aí para vocês também, gente? Oi. Travou, não travou a fala dele? Travou, a dele travou. Ele tá na fazenda, talvez caia o sinal. Vou tentar falar com ele aqui. Fala com ele aí, Rafa. Vamos esperar um pouquinho para ver se volta. Ontem também me falaram que eu não estava, né? Porque eu estava tentando arrumar aquele probleminha que deu na primeira mesa. Diz que deu uma travadinha também naquelas primeiras falas lá da professora Denise e da Laiana. Eu também quero aproveitar, né? Agradecer também o Leonardo também, que me convidou, que trabalha no Bombeiro de Tuiutaba, e ele acabou fazendo um convite para mim para participar desse trabalho, desse projeto de vocês. E eu fico muito feliz de estar aí participando desse projeto, dessa grande trabalho de vocês, é uma importância enorme, né? Que eu acho que isso é importante, é uma gratificação, assim, é uma importância maior para a gente, para as pessoas verem que hoje é uma luta que a gente tem uma dificuldade para buscar, né, todo esse apoio aí, né? E aí eu quero agradecer a você também, Letícia, pela compreensão, com carinho, pela história que eu contei para vocês.
né? Eu fico muito feliz aí pela oportunidade que vocês têm me dado aí. Letícia, vamos passar a palavra para o Matheus, que o Fabinho caiu, não consegue falar com ele. E o Matheus está travado, parece também. Tá me ouvindo? Agora voltou, Matheus. Ah, tá. É que eu estava falando, que eu estava pedindo, eu falei que também queria agradecer ao Leonardo aí, do Bombeiro, que trabalha no Bombeiro de Tutaba. Ele foi uma pessoa que me deu essa oportunidade de participar, de estar nesse projeto de vocês. E é um trabalho enorme de estar participando desse trabalho, desse projeto de vocês aí. E eu agradeço a oportunidade de todos vocês em relação a tudo isso, né? E também, às vezes, se tornar um atleta paralímpico não é fácil, porque só a gente participar de competições e viagem, porque uma viagem longa que a gente faz, às vezes, São Paulo, Brasília, que a gente viaja 10 horas da noite, para viajar a madrugada inteira para participar de uma competição, enquanto as pessoas estão dormindo, nós estamos viajando a noite toda, né? E às vezes a gente está dentro do ônibus e não é aquele sono suficiente para a gente dormir, para a gente estar numa cama dormir. E aí quando a gente chega de manhã, cedão lá, tem que ir para o campo para levar o pessoal para classificar, fazer as classificações, e a gente tem que estar lá na arquibancada, no sol, esperando, e não tem aonde ficar, porque o hotel da gente só depois das 2 horas da tarde. E isso a gente leva tempo, porque a gente precisa descansar, porque a gente tem competição no outro dia. As pessoas já estão classificadas, já tem a classificação, já tem, né, a classe, tudo. E isso, para a gente, é uma importância, né, uma dificuldade maior, de clubes para clubes, né, porque tem clubes assim que tem uma dificuldade até nisso. E isso, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, acho que a vida de atleta é fácil, mas não é fácil. Para a gente estar cedo, acordando cedo, porque quando a gente está para competir no dia cedo, porque a gente tem que estar, por exemplo, a competição da gente começa depois das 7h30, 8 horas, tem que estar lá antes. Acho que no máximo 5 horas da manhã a gente tem que estar em pé, para 5h20, 5h10 já está tomando café, para a gente estar cedo, já estar pronto lá para estar no aquecimento, para estar aquecido, fazer os procedimentos de aquecimento. E isso, para mim, às vezes a gente vê a dificuldade de cada um deles, de a gente enfrentar uma competição. Antigamente, a nossa competição era dividida de pessoas, atletas olímpicos, né? Agora, dessa vez, eles mudaram, porque todo mundo agora tem uma oportunidade enorme de estar junto com a gente na competição. Lá nas provas, né, de cada das modalidades. E isso é uma oportunidade enorme de estar, né, de se tornando um atleta paralímpico, porque eu já venho de outras modalidades. Eu era atleta de natação, que eu participei lá em Campinas, fui o primeiro lugar da região de Campinas, né, interior de São Paulo, e também fiz karatê. Eu parei na faixa azul, foi um grande, enorme também, uma importância enorme disso. E foi onde eu estou aqui, né? Vim para Minas Gerais a conhecer o esporte em geral, né? Que é onde eu fiz um teste, primeiro dia, né? Peguei um dardo lá e lancei lá, e a professora ficou assim, né? Sem palavras comigo. Ela falou, nossa, até parece que, né? Você já fez isso, né? Mas não, eu nunca fiz, nunca lancei um dardo. E aí ela viu que eu fui bem, lancei com uma técnica tão, né, que hoje em dia não é fácil uma pessoa chegar assim, lançar e lançar com uma técnica tão boa, né? E aí, hoje eu estou aqui, né, com 4 anos e meio, participando disso, e eu estou feliz por isso. E eu tenho potencial de chegar lá muito mais, como às vezes eu digo, às vezes eu sempre falo pro Leandro, o Leandro fala para mim, não, rapaz, você já é um cara da seleção, você é o nosso campeão. E ele é uma pessoa que tem
sempre aí buscado aí para nós aí, eu agradeço a oportunidade que ele tá me dando. E aí eu tô aí com vocês aí para somar esse projeto de vocês, essa equipe de vocês aí. Oi, Letícia. Muito bom. Fala. Porque a minha internet caiu, que tá chovendo muito, Ah, e Fala. aí caiu. Se você quiser que eu continue falando, ou não Pode sei como é que voltar. Eu tá. acho que o Matheus já acabou. Não, já, pode falar. Tá. Não, então, o que eu tava contando é que aí eu comecei no basquete, depois passei para natação, e aí fiz natação, e isso morando em Tuiutaba, e viajando para algumas competições nas cidades perto, às vezes indo treinar em Uberlândia, um pouco, treinando em Tuiutaba e Uberlândia. E aí, quando eu fiquei com 9 anos de idade, a gente mudou para Uberlândia, com o intuito de eu fazer algum esporte e se dedicar mais, né? E aí eu conheci o tênis através de um outro cadeirante chamado João Batista. Ele já jogava o tênis em cadeira de rodas e ele me chamou para jogar. E no primeiro treino ele viu que eu tinha futuro. E aí já me incentivou, já arrumou treino para mim, cadeira emprestada, e eu comecei. Fui pegando gosto pelo esporte, comecei a participar de alguns mineiros, e aí pelo mineiro já consegui a vaga no brasileiro, fui jogando e peguei o amor pelo esporte, estou até hoje no tênis em cadeira de rodas. Consegui já bastante coisa já no tênis. Muito bom. O Everton. Afasta um pouquinho o celular, o Everton, para a gente tentar te ver. E um pouco mais. Um pouco mais. Tá melhor. Você conseguir afastar mais, eu acho que travou. Tô vendo sua orelha. Mas pode falar. Sempre uma dificuldade para ver o rosto do Everton. Mas pode falar, Everton. Vou manter meu microfone aqui ligado. Você conseguir subir, porque eu tô vendo seu pescoço. Um pouco mais em direção à sua testa. Aí. Isso. Pode falar. O mudo tá ativado, né? E eu não consigo desativar por aqui. Bom que eu falo pra... Isso, agora vai. Perfeito. Pode. Boa noite a todos. Boa Meu noite. nome é Weber, eu sou no curso de licenciatura em Educação Física da UEG, né? Sou orientando da Letícia e queria dizer que para mim é uma honra estar aqui e eu queria falar para vocês um pouquinho do goalball e do meu relato de experiência como atleta de atletismo e na universidade, né? O goalball, ele é uma das modalidades paralímpicas, inclusive para o deficiente visual, né? E no goalball, os atletas são classificados como B1, B2 e B3, através da classificação oftalmológica, ou seja, os médicos do CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, né, no momento em que o primeiro campeonato da pessoa com deficiência visual de goalball, ele passa por essa classificação, levando aí o laudo e exame médico, né? O B1 é classificado como cego total, que não tem percepção de luminosidade nenhuma, não enxerga nem um tipo de luz, né? Que é a minha classificação. Nós temos o B2 que é um baixa visão, enxerga apenas vulto,
mas não consegue definir o objeto que está à sua frente, né? Ou seja, ele consegue ver que tem alguma coisa mexendo na frente dele, mas ele não sabe definir o que é. B3. O B3 é um baixa visão que enxerga bem com partes do olho, seja a visão central ou periférica, né? A central é a visão com o centro do olho, e a periférica a pessoa enxerga apenas com o canto do olho, né? E no goalball, a regra é que todos esses atletas, ou seja, se eles estiverem misturados, cego com baixa visão, né, eles têm que estar o quê? Vendado, né? Porque se o B1, que é o cego total, não enxerga luminosidade, eles põem a venda para todo mundo ficar igual, para ninguém enxergar a luminosidade. Aí, através disso, o goalball ele foi descoberto para os cegos, né, em 1981, através da CBDC, né, antigamente, que hoje é conhecido como CBDV. Por que que hoje é conhecido como CBDV? Antigamente, era CBDC, aliás, a CBDC, Associação de Desportos para Cegos, e hoje é a CBDV, Associação de Desportos para Deficientes Visuais. Por quê? Porque antigamente não contava o baixa visão como deficiência visual, só contava o cego. Só que com o tempo as coisas mudaram, né? Porque o baixa visão ele enxerga, mas não completamente. Ele não consegue ter, como se diz, uma vida normal, né? Uma visão normal, assim como todo mundo. E o goalball, ele tem as mesmas dimensões da quadra de vôlei, né? 9 metros de largura e por 18 metros de comprimento. Ela é uma quadra em alto relevo. No interior da bola contém um guiso, né? Esse guiso ele é de metal, e a bola ela é mais ou menos, ela pesa 1 quilograma. E aí existe os giros, né? O giro com você vira de costa e arremessa ela por debaixo da perna. Ou seja, se você vai arremessar ela por debaixo da perna, você tem que colocar a bola na trave do gol. Você não pode colocar a bola na rede do gol, porque senão o árbitro pode dar como gol contra, né? E a outra equipe leva ponto. Então você tem que colocar ela na trave, fazer com que ela role, né? Se o árbitro vê que a bola não rolou, ele vai dar ponto para outra equipe, né? Ou até falta. Aí vai depender da decisão deles lá. E a bola ela tem que rolar, ela tem que fazer barulho para que a equipe adversária saiba que a bola está indo na direção do gol deles para eles poderem fazer a defesa. Cada time de goalball, eles são definidos em 3 jogadores, ou seja, 3 de um lado e 3 de outro. Né? Por exemplo, eu estou aqui com 3 jogadores e vocês aí com mais 3. Aí nós temos o Laza direito, né? Que defende também. Nós temos o pivô, que joga no meio, e nós temos o Laza direito. Né? Todos eles se tornam defensores. E tem como também fazer um giro. Ou seja, se o Laza direito pegou a bola, ele vai para o lugar do pivô. Se o Laza esquerdo pegou a bola, ele vai para o lugar do pivô. Se o pivô pegou a bola, ele vai para o lugar do Laza direito. E com isso, a quadra ela é totalmente em alto relevo, né, para que as pessoas que são cegas consigam ficar na sua marcação e consiga defender a bola. Ou seja, aí vocês me perguntam, Everton, mas se o atleta que é cego, se a bola vem rolando, ele pode sair da marcação para pegar ela? De jeito nenhum, né? O atleta que é cego, que tem a deficiência visual, ele tem que esperar a bola e ir de encontro a ele. Ou seja, no momento em que os atletas adversários arremessam a bola, o que eu faço? Eu projeto meu corpo no chão, né, deitado de lado, e eu deixo a bola vir de encontro a mim. Os braços têm que ficar esticados acima da cabeça e as pernas totalmente esticadas, para que o seu próprio corpo consiga fazer a defesa da bola. E se a bola passar entre os adversários, aí o que significa? É ponto, né? E cada partida tem 12 minutos e com 3 minutos de intervalo, ou seja, se tem o primeiro tempo, deu os 12 minutos, os atletas têm aí 12, né, tem aí 3 minutos o árbitro poder verificar a venda, se está tudo correto, se a venda não está caindo,
para eles tomar uma água, para o técnico dar os feedbacks principal, né? E no momento do jogo, se o técnico der algum feedback para o atleta, o time é totalmente desclassificado, né, do campeonato, e o técnico leva aí as seguintes punições, né? Essas punições. Eu fiz um curso com o técnico da seleção brasileira, né, o Ricardo, e ele falou assim que dá vontade de dar esses feedback, mas não pode. E aí, com isso, o que que ele traz? Que o atleta tem que estar totalmente antenado e que na quadra não pode haver barulho nenhum, somente da bola, né, para que os atletas consigam fazer aí a jogada. E as línguas do goalball, ela é totalmente em inglês, né? Ou seja, quando eles vão arremessar, o árbitro fala, please play, né? Por favor, arremesse. E aí um deles vão arremessar a bola e tentar passar pelos adversários. Quando o árbitro falar stop, os atletas têm que ficar quietos na sua marcação. Isso significa que a bola saiu totalmente da quadra, né? E o árbitro fala stop para evitar acidentes entre os atletas, né? Às vezes deles saírem fora da quadra, se machucar. E no momento do jogo, o atleta não pode de jeito nenhum colocar a mão nem para coçar o olho, né? Porque senão eles vão dar que o atleta tirou a venda e aí isso acaba prejudicando o time todo, né? E nós temos três jogadores titulares e três reservas, e essa modalidade ela vai vir para o Centro de Referência Paralímpico em breve, aqui em Goiânia, com que eu sou estagiário hoje, através do Comitê Paralímpico. Eu tive a honra de ser atleta de atletismo deles, e hoje estagiário. Passar um pouquinho para minhas experiências, eu fui atleta de atletismo, como eu falei para vocês no começo, eu competi aí as provas de velocidade, 100 metros, 200 metros, 400 metros, e a prova de campo, que era o salto em distância e o arremesso do peso, né? Eu tive vários índices de medalha, né? Fui para vários lugares. O meu primeiro campeonato foi o brasileiro em 2013, né? Eu nasci com a baixa visão e não conhecia esse esporte. Eu vim perder a visão com 15 anos de idade devido a uma catarata congênita. E essa catarata, mesmo você operando, ela toma toda a sua visão. Eu passei um tempo por depressão, um momento muito assim, difícil. E logo eu fui convidado a ser atleta e fui para o atletismo, né? E para o futebol de 5 também, disputei, foi muito bom. E conheci vários estados, São Paulo, Minas Gerais fui também, cheguei para Itubiara, né? Conheci várias pessoas com deficiência e foi o que me levantou. Consegui aí vários índices de medalha e eu tive experiência com os guias, graças a Deus, meu relacionamento com os guias eram muito bons. E com isso, eu fiquei uns tempos afastado dos treinos, acho que uns 2 meses, devido à depressão, e depois eu voltei e decidi tocar o barco, a vida à frente. E eu fui correr com uma guia feminina. O técnico perguntou: nós temos uma vaga para guia, alguém se habilita? E ela se habilitou. E com isso, ela começou a me tratar assim mal, muito mal mesmo. E teve um momento que a gente foi para o campeonato, o técnico falou: olha, sua relação da sua guia não tá boa, né? Então eu fui questionar com ela o que estava acontecendo. E ela me falou: ah, Everton, guiar não é o meu forte. Eu falei: olha, você não tem necessidade de guiar se você não gosta, né? Então o técnico decidiu que ela não seria mais minha guia. E depois eu consegui um outro atleta guia e eu vim competir com ele até eu entrar na faculdade, né? E, e a gente acabou que deu super certo. Fomos para vários brasileiros e voltou minha relação normal, assim como era com os outros guias, né? E essa menina, ela confessou para mim que tinha medo, né, de guiar, tinha medo de guiar e não era o que ela gostava. Eu falei: poxa, se é o que você não gosta, então assim, por favor, não faça, né? Porque a gente fazer uma coisa que a gente não se sente bem, isso é muito ruim, tá? Então, foi decidido que ela não seria mais minha guia e devido a ela ter trauma, ela assim não compete mais também. Ela fez educação física e ela fala que o forte dela não é trabalhar com cegos, mas devido a algumas coisas, devido a ela ter cursado educação física, às vezes ela me pede algumas dicas, né? E a gente acaba, como se diz, proporcionando essas dicas para o professor de educação física, porque
todos nós temos o direito de ir e vir, né? Todos nós temos direito de oportunidade. Então, assim, hoje ela fala que para mim, que para ela foi um aprendizado, ela ter, como se diz, lidado comigo, né? Até porque ela era mais nova do que eu. E, assim, depois eu fui para o campeonato universitário, teve uma pessoa de dentro da faculdade que começou a participar dos campeonatos comigo, ele era estagiário da secretaria também, e devido ao estágio dele acabou, venceu o contrato, ele falou, Everton, eu não quero guiar mais, eu respeitei a decisão, né? E aí, nisso, hoje eu não faço mais competição, e aí, assim, quando eu comecei o curso de Educação Física e Licenciatura /2, a UEG foi uma universidade que me recebeu muito bem. E eu achei professores ali que disseram já que eu não ia conseguir, né? Os professores, eu sempre busquei a melhor forma de ter um bom relacionamento e deles trabalharem comigo também, né? Os professores mesmo, de todas as disciplinas, né? Eles mandam o meu material em PDF, onde o meu celular, que tem um programa de voz chamado Talkback, e o do computador, que tem um programa chamado DOSVox, ou NVDA. Ele consegue fazer essas leituras do texto, e através disso eu consigo fazer as leituras e consigo realizar todas as atividades. Né? Eu tive um professor de apoio durante 2 anos, só que devido a ele ser contrato, né, o governo tirou. E também saiu uma lei que a pessoa que tem a deficiência visual não tem direito de ter o professor de apoio, porque a deficiência dele é só visual, não é outra que compromete. E eu tive o professor de apoio durante esse tempo, porque na faculdade tem outras pessoas com deficiências mais comprometidas. Né? Tinha uma aluna com déficit cognitivo, além dela ter a baixa visão, ela tem cognitivo também, tem o autismo, né? E tem um aluno lá que também que só tem o autismo. E através desses alunos eu consegui o professor de apoio e ele se dispôs a me auxiliar. Hoje eu não tenho mais o professor de apoio e os professores se dispõem, né, no máximo a enviar as atividades em PDF, onde eu consigo realizá-las. O professor senta comigo, me dá essa explicação. Então, a você que vai ser um professor de educação física futuramente, não só de educação física, mas de qualquer outra, né, você pode mandar os textos para o seu aluno em PDF, né, tanto é que em Anatomia 2, eu tive uma experiência que foi muito top, né, eu aprendi sistema digestório, sistema urinário, sistema endócrino, através de quê? Das peças que a gente construiu junto, eu, a professora e mais um colega de classe. A gente construiu os neurônios central e periférico com as massinhas de modelar, e sobre o sistema digestório e urinário, a gente construiu também uma cavidade nasal com a peça de biscuit, sabe? Muito interessante, que foi onde eu pude entender a cavidade nasal. E depois que eu saí da disciplina, eu consegui passar com 9,5 na disciplina. Né? Fui com essa nota maravilhosa. E tanto é que saiu a publicação, que a revista Pensar a Prática aceitou a publicação, né, do artigo. E assim, foi uma experiência tanto. E também tinha um boneco no laboratório em que eu pude manusear, eu pude entender melhor. E depois que eu passei na disciplina, eu falei, professor, eu queria ser seu monitor, né? E ela autorizou. E foi uma experiência tanto. Eu conseguia explicar para a turma cada passo, né? Ou seja, o aprender para uma pessoa que tem deficiência, que quando ele quer aprender e questiona, né? Assim, é gratificante. Então, assim, sobre as experiências das aulas práticas, o professor explicava para os alunos e depois eles chegavam até a mim e explicava. E aí, através disso, depois que eu conseguia pegar o movimento, eu realizava com a turma e isso dava impressão nas pessoas que eu estava vendo, só que não, né? Depois que eu fui explicar que eu era totalmente cego, eu tive também o basquete, né? A gente fez um artigo também do basquete para deficientes visuais que a revista Pensar a Prática também aceitou a publicação. E aí o que é que acontece, né? Para o atleta com deficiência visual, a gente colocava uma sacola, uma sacola, né, na bola para fazer mais barulho. Quando ela quicava, eu escutava o quicado mais forte. E aí eu conseguia entender os tipos de passes, tipos de arremesso, drible, né? E aí, no momento que eu ia fazer as atividades práticas, eu tinha um guia, né, da disciplina,
ele enxergava, e aí ele fazia o quê? Quando eram os passes de ombro, por exemplo, aí ele pegava a bola. Ou então eles faziam uma contagem, o Everton recebe 1, 2, 3, e através disso eu conseguia pegar. Né? O passe picado foi o melhor, que eu consegui receber a bola direitinho, e no momento em que eu ia fazer a cesta, eu conseguia fazer os dribles por baixo, né? Conseguia fazer os dribles certinho que o professor explicava. E o que acontece? Na primeira vez que eu fui fazer as atividades, eu consegui chegar até a cesta. E o professor, Everton, agora é a hora. E eles pegaram um cabo de vassoura e começou a bater bem no aro. E através disso eu consegui fazer a cesta. E assim, eu vi a turma gritar. E eu fiquei, gente, eu fiquei pensativo. O que eu fiz? E os meninos, aí, cesta. Né? Então, assim, foi uma experiência muito boa. E tanto é do que eu tenho vivido, eu já encontrei professores na universidade que falou, Everton, desista da minha disciplina, você não vai dar conta. Eu falei, professor, é o seguinte, mesmo você conseguindo ou não adaptar a minha disciplina, eu não vou desistir. Se você não conseguir agora, semestre que vem eu tô aqui de novo. E eu queria comunicar para vocês que em fisiologia do exercício foi a que eu tive mais dificuldade. Inclusive, Letícia, eu queria te trazer isso, né? Eu deixei para trazer no momento da palestra, gente. Eu passei com 10 na disciplina que eu tinha reprovado anterior e que o professor falou que eu não ia dar conta, né? Eu recebi a notícia que eu passei com 10 hoje, e assim, eu saí gratificante, né? Por estar fazendo um curso que eu gosto, né? Tá vivendo um sonho que eu sempre quis, né? E ao decorrer da pandemia, né, eu conheci a Letícia, a gente começou a conversar pelo WhatsApp, e ela, Everton, é você que tá pegando estágio 2? Eu falei, não, Letícia, não sou eu não, deve ser um xará meu da faculdade. Aí a gente começou a conversar, eu falei, Letícia, eu tenho dificuldade em leitura, eu queria um auxílio, me socorre, sabe? Conversei com ela, né? Aí muitos me questionam, Everton, você não tem vergonha e nem medo de falar a sua dificuldade para o professor, não? Claro que não, porque um aluno com deficiência, principalmente, ele gosta de ouvir os questionamentos das pessoas, ele gosta de ouvir o que as pessoas têm para falar, ele gosta de ouvir as contribuições, né? E a Letícia, a gente foi, assim, se aproximando muito através do sistema online, mas a gente foi se aproximando muito. E além de orientadora, a gente tem uma grande amizade, né? A gente conversa muito e ela vem me dando vários conselhos para mim crescer na minha área. E eu falei para ela que a minha vontade é de dar aula e se tornar um professor universitário. E aí o que acontece? Né, a Letícia vem me orientando e ela faz as correções dos fichamentos comigo, igual eu fiz a leitura do livro do Goffman, que fala sobre estigma e identidades sociais. Ele traz que a pessoa é totalmente estigmatizada, né, as pessoas com deficiência. Tem pessoas que escondem a deficiência que ela tem dentro de si. E a sociedade visa, ela percebe as coisas através dos sinais corporais. Né? Então a sociedade visa. E às vezes o aluno tem uma deficiência e a coordenação chama a mãe na escola para discutir, a família prefere esconder do que revelar o que a pessoa totalmente é. Então eu queria deixar isso aqui para vocês. Nunca deixe de revelar, gente, quem vocês é, sabe? O primeiro passo para a gente poder crescer, para a gente poder vencer como ser humano é acreditar na gente e aceitar a gente como nós somos. E eu me aceitei depois que eu perdi a visão, depois que eu fiquei cego, né? Que isso veio, é, teve algumas delimitações, teve, mas eu tenho que pensar o seguinte, que na frente da minha deficiência existe o Everton, né? O Everton, que é um ser humano, que é cego, mas que pode buscar assim como todo, né? E conversando com a Letícia, a gente vem assim com várias adaptações, comunicando, né? Todo dia a gente se fala, sobre essas questões, e aí chegou um ponto em que eu convidei a Letícia para ser minha orientadora. Por quê? Porque eu vi que ela estava acreditando em mim. E, e como eu disse para vocês, eu conversei com ela as dificuldades que eu tinha e a Letícia veio me auxiliando. E através disso teve até professores que percebeu, nossa, Everton, você melhorou a fazer um fichamento, você melhorou ao fazer uma leitura, né? E a Letícia, para corrigir os fichamentos, o que a gente faz? A gente faz chamada por aqui, pelo aplicativo, e ela vai me falando, Everton, faltou tal ponto. Everton, você precisa melhorar nesse ponto. Então, sabe? E esses dias a gente foi conversar, ela, Everton, eu tô falando demais. Eu falei, Letícia, você não sabe o quanto é bom ouvir suas contribuições, sabe? Porque assim,
Uma frase que eu sempre digo, gente, que às vezes você pode encontrar muita dificuldade, mas quando você quer, quando você busca, o caminho te prepara as pessoas certas para contribuir, né? Ele prepara as pessoas que vai vir para somar, assim como ele preparou a Letícia, né? E vinha algo me tocando ruim, que eu não ia, me dizendo que eu não ia conseguir, só que não, eu preferi persistir, porque eu sei que eu consigo, eu sei que eu conversando com um professor que acredita em mim, eu sei que eu vou conseguir, né? Então, essa é um pouquinho das minhas experiências, e eu queria agradecer um pouquinho pela oportunidade. Gente, independente de tudo, não desista de nada, tá? Eu queria falar para vocês, a vida, ela nos traz vários desafios, mas a gente tem que pensar o seguinte, que primeiramente vem a batalha, e depois vem o descanso e a vitória. Muito obrigado. Ótimo. Bom que o meu microfone já estava aberto e eu fechei. Eu queria perguntar para o Neto e para o Matheus se eles queriam falar alguma coisa antes de eu passar para as perguntas dos meninos. Vocês preferem ir dialogando com o pessoal? Para o Fábio e para o Matheus, né? Acho que melhor, se o pessoal tiver alguma dúvida aí, né, perguntando, a gente vai conversando. Também, Fábio? É o Fábio aqui falando. Ah, o Fábio falando, né? Isso. Matheus, seu microfone está desligado. Eu que desliguei. Você tem que aprender a ligar aí. Eu que desliguei para não... Estava ouvindo um barulho. Deu agora? Deu. Não, pode passar para o pessoal aí, Pode acho ir? que pode, porque é bom eles Tá. saber um pouquinho o que eles querem saber, a importância de as pessoas saberem o que eles querem, né? Alguma dúvida que se tiver aí, está à disposição da gente aí. Entendi. O Everton, você está conseguindo ler o chat? Ou você quer que eu leia? Não, eu prefiro que você leia, porque o programa ele não tem Tá. dia que ele. A Cristiane disse, né, geral, que está tendo muitas experiências bacanas aqui. A Maria Eduarda falou que você deu uma excelente alternativa para as aulas de anatomia da UENG, né, que aqui não temos muita estrutura para aula prática de anatomia. Seria interessante para os próximos períodos. O Rafael falou que você é bravo em fisiologia do exercício para passar com 10. A Cristiane falou que você deu um grande depoimento. O César falou que foi um excelente exemplo de relação professor-aluno na superação. Estão te dando parabéns. Muito legal a história. Estão falando que é interessante ter essa mesa. E parabéns a todos, né? Gente, vamos conversar com o pessoal. Então, temos aqui, né, um caso. Só relembra para a gente o esporte de vocês, para eu jogar aqui, para. Meu Né, é tênis cadeira de rodas. tênis Fábio. em. Fábio, tênis em cadeira de roda. Isso. O meu é atletismo, prova de campo. Lançamentos e arremessos, né? Isso. E o Everton também, atletismo e goalball, que ele trouxe hoje. Trouxe um monte de coisa. As pessoas vão entrar na chamada aí para falar com a gente, ou você vai falar o que as pessoas Eu vou vão. ler no chat, já tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta do... Vou só ler aqui, já, isso já passo para você. Do Luiz Felipe. Qual a maior dificuldade que vocês, atletas paralímpicos, encontram? Eu acho que a dificuldade
a gente, assim, quando a gente chega de viagem, a gente precisa estar no hotel para descansar, para estar bem recuperado. E porque, assim, é igual eu falei no começo, a gente tem uma dificuldade disso, porque a gente sai daqui da cidade, por exemplo, 10, ou às vezes atrasa um pouquinho, 10, 11 horas, 11 e meia da noite, daqui a gente pega uma empresa de ônibus que pega a gente, porque às vezes tem a dificuldade de pessoas cadeirantes para entrar no ônibus, porque tem que ficar pegando no colo, né, para mover dentro do ônibus, para depois, né, e às vezes a gente tem que ser os últimos a entrar, e depois tem a lista de cada um nomes, aí nessa lista já tem onde a gente tem que sentar, né, que é a numeração, e isso tudo, o que acontece? A gente demora, a gente acaba chegando, a gente acaba assim, a demorar para sair no horário, porque eles falam para a gente, ó, tem que estar tal horário lá, tal isso, isso. E às vezes o horário de sair, que às vezes demora. Teve a última competição que eu fui, que foi em janeiro desse ano, que a gente foi disputar o regional em Brasília, a gente saiu daqui, era umas 11h30, 11h30, quase 11h40 da noite. E a gente foi chegar lá, nós chegou lá em Brasília mais ou menos umas 5h50 da manhã, né? Mais ou menos isso, porque a gente tinha que levar o pessoal para fazer reclassificação. E aí a gente teve aquela coisa, né? E aí quando a gente chega lá, a gente não vai para o hotel. A gente tem que ir lá para a pista, ficar lá, sentado no sol quente. Teve um dia que eu saí de lá de Brasília queimado de sol. Eu saí queimado, aqui, tudo em mim estava tudo queimado, ardendo. E às vezes o que acontece? Para a gente chegar numa cidade, né, que às vezes a gente não tem, assim, a certeza que a gente precisa ir no hotel, a gente tem que falar assim, não, o pessoal que já tem classificação, já está, né, pronto para competir, já, né, para as pessoas que vão para a competição amanhã, devia ir para o hotel. Mas não, a gente tem que enfrentar todas as dificuldades para tudo isso. E aí onde a gente quer melhorias, né, para isso, para buscar isso, porque a gente hoje tem isso dificuldade, porque por exemplo, eu tenho meu trabalho dia a dia, que eu entro das 7 às 4, que eu treino, eu ainda tenho um gás para isso, né, para treinar e buscar. E às vezes a gente tem que, né, tem que ter o sono para tudo isso, né? Ter um respiro para por esse momento aí. Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra, o Fábio aqui falando, é a questão do próprio o investimento mesmo, né? Que eu acho ainda pouco no esporte paralímpico. Também. Questão de patrocínio, questão de ajuda, de incentivo, de divulgação. Porque, por exemplo, se vocês pegarem o quadro de medalhas das últimas 3 Olimpíadas e Paralimpíadas, o esporte paralímpico está bem na frente do quadro de medalhas do que o esporte olímpico no Brasil. Exatamente. Então eu fico pensando, por que que eles não falam mais? Por que que a mídia não fala? Por que que não tem mais investimento? Por que não tem mais patrocínio? Entendeu? Essa que é a minha indignação. Questão das viagens também. Questão de hotel. Mas assim, eu sei que é difícil, igual no tênis, em cadeira de rodas. Às vezes a gente chega num torneio, 50 cadeirantes, 60 cadeirantes. Não vai ter quarto adaptado para todo mundo. Mas eles querem colocar a gente nos quartos assim, que é impossível a gente se locomover lá dentro, entendeu? Então, eu acho que falta um pouquinho eles olharem mais, as pessoas olharem mais para o esporte paralímpico com bons olhos, assim, e eu acho que. Mas está melhorando, está melhorando. Isso já teve muito pior já. Eu acho que a gente está melhorando e vamos conseguir cada vez mais. Eu acho isso. Você vai falar, o Everton? Ou eu passo para o Jailson?
Então, para complementar um pouquinho aqui, a maior dificuldade que nós temos é as privacidades políticas, né, devido aos transportes, que às vezes não temos para ir para as competições, né, e as questões mais dificuldade de bolsa atleta. Eu não entendi direito. Vocês entenderam? Entendi mais ou menos. Falhou. Pode repetir? Pode. Então, a maior dificuldade que nós temos é a questão das privacidades políticas, né? As privacidades políticas, a questão de transporte para ir para os campeonatos, que às vezes não tem, e eles avisam em cima da hora, né? E principalmente as bolsas atletas. As bolsas atletas e os campeonatos que são avisados em cima da hora. Entendi. Transporte. E o transporte? Jailson, foi que levantou a mão antes de eu ler? O Vai. próprio. Sem querer desmerecer os outros dois, mas eu vou falar. O Everton, sou seu fã. Você é muito foda. Não tem como não ser fã, né? É o seguinte. As falas do Everton nos fazem pensar em umas coisas felizes e tristes. Felizes porque a gente encontra um ser humano desse. E triste porque um professor chega para uma pessoa que tem uma certa limitação e, utilizando dos seus preconceitos, fala para a pessoa: desiste da minha matéria, porque você não vai dar conta. Aí o Everton vai e fala: professor, desiste de falar que eu não vou dar conta, porque eu vou dar conta. Se eu não der conta agora, eu dou conta amanhã. Se eu não der conta amanhã, eu dou conta depois de amanhã. Mas eu vou dar conta. Então, é muito gratificante saber que existe uma pessoa, e vocês, eu vou falar aqui para os três, que as minhas concepções de herói foram atualizadas com sucesso, viu? Porque vocês três são foda. A única palavra que eu consigo falar que vai descrever vocês é que vocês são foda. A gente sabe que não existem políticas públicas direcionadas a quem tem uma necessidade especial. A gente sabe que vocês dão mais retorno do que o esporte convencional e mesmo assim não tem a mesma divulgação e mesmo assim não tem a mesma valorização. A minha pergunta é simples e direta para os três. O que nós, profissionais da educação física, podemos fazer para vocês para que essa situação possa mudar? Peraí, antes de passar a fala, para os demais alunos, eu quero passar a fala para os palestrantes, eu quero passar a fala para a professora Cristiane. Fala, Cristiane. Parece que é urgente ou posso deixar responder? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, eu fiquei aguardando para saber se ia ter o momento da fala, professora Letícia, porque eu já não estava me aguentando com vontade de falar um pouco sobre essa mesa. E aí, como o Jailson levantou a mão, eu já fui, né, eu vou junto. Bom, então, vou ligar aqui minha câmera, que é estranho falar com a câmera desligada. Eu sempre sinto uma sensação que eu já estou tão distante, né? Bom, não poderia deixar de parabenizar ao quinto período, a professora Letícia, que tiveram esse grande empenho na realização do evento, essas discussões que estão acontecendo. Eu, infelizmente, não consegui acompanhar todas as palestras, professora Letícia, mas acompanhei no dia da abertura e hoje estou acompanhando. E me senti tão feliz ao ouvir esses profissionais, esses atletas que estão aqui,
nos dão uma energia de acreditar o quão é importante o papel do professor de educação física, né, na formação, no acompanhamento desses atletas, isso nos dá um ânimo muito grande, né? Então, eu gostaria de parabenizar os 3 atletas que estão aqui, o Fábio, o Matheus, o Everton, com grandes histórias, alguns mais tímidos, outros já mais inteirados com a fala, como o Everton, né? Parabenizar o trabalho da professora Letícia juntamente com o aluno Everton. Você trouxe aqui, Letícia, uma oportunidade de encher os olhos de quem estava ouvindo sobre essa sua doação ao trabalho do docente. Parabéns mesmo. Muito bonita a história que vocês estão construindo em relação de professor-aluno, né, e de conhecimento sendo formado. Eu gostaria de deixar uma pergunta aos 3 membros, né, dessa mesa, que eu fiquei curiosa para ouvir de vocês nas experiências aí dentro dos esportes, em específico, a experiência que vocês tiveram com profissionais de educação física. Eu gostaria de ouvir um pouco disso, de cada um de vocês. Quais foram essas experiências e o que vocês esperam na oportunidade que vocês têm de estar com um profissional de educação física. E obrigada, já vou parando de falar, senão eu empolgo, né? Obrigada, pessoal. Vai ser por ordem Eu acho que pode alfabética? seguir por ordem alfabética. É uma boa estratégia para essas perguntas. Não, beleza. Vou até ligar a câmera aqui também. Mas então, respondendo a pergunta dele, sobre o que a gente tem para falar sobre os profissionais de educação física, não é? Foi isso que ele perguntou? Acho que foi mais ou menos isso. É o seguinte, quando eu comecei no tênis em cadeira de rodas, eu fui apresentado pelo João Batista, né? E eu já peguei o treinador que ele estava treinando para me treinar. Ele, na época, esse treinador, ele tinha 18 anos de idade, ele estava em formação ainda, estava começando a educação física. E ele gostava muito de tênis, foi atleta de tênis, e começou com o João Batista e falou, não, eu posso te treinar. Só que eu querendo evoluir no esporte, fui procurar os professores de tênis que já estavam mais capacitados na cidade, e todos falaram para mim, ah, não, eu não quero mexer com tênis em cadeira de rodas, não, é muito difícil, é complicado, é diferente um pouco o jeito de mexer, as regras é um pouco diferente, então eu não tenho vontade, não. E esse professor, que quando ele tinha 18 anos na época, que continuou comigo. Hoje em dia, ele é um dos melhores da cidade, de Uberlândia, e está na seleção brasileira hoje. Hoje eu saí da seleção brasileira porque eu estava no juvenil, né? Agora eu estou no adulto, ainda não cheguei na seleção brasileira como adulto, mas ele continuou na seleção, está lá na seleção como adulto. E hoje em dia, todos esses profissionais de educação física que não quiseram me treinar no começo, todos hoje ficam arrependidos de não ter me treinado. Ou então às vezes me encontram no clube e falam, oh, quer treinar comigo? Não, se quiser, tamo aí e tal. Então, eu acho que, assim, enquanto na dificuldade não querem, mas já quando tá o atleta pronta, e eles querem já entrar no barco, assim, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho, assim, que sempre quando surge uma oportunidade para alguém, sabe, se existir, pega a oportunidade, que às vezes vai ser bom, porque como no caso do meu professor, do meu técnico, ele fez a vida dele com o esporte paralímpico e tá super bem na cidade. Então, o que eu falo é isso. O microfone aqui, só para repetir a pergunta, né? Porque essa foi a pergunta da Cristiane, né? O contato de vocês com professores, né? De educação física. E o do Jailson foi como que nós, a educação física, podemos contribuir, né, para mudar essa situação de desvalorização e de falta de apoio. Mas eu acho que você respondeu. Isso, é mais ou menos isso. É tipo assim, quando surgiu uma oportunidade de trabalhar com algum atleta paralímpico,
para fazer, entendeu? Para correr atrás, para saber como que funciona, que às vezes não é tão, às vezes vai ser bom para o futuro profissional, entendeu? É sempre um Fabinho, desafio, né? É um Fabinho, fala desafio pro a mais. pessoal quantos países que o Rafa conheceu graças ao tênis junto com você. O Rafa hoje já deve ter conhecido uns 15, 18 países já, certeza. Já foi para Paralimpíadas, e agora ele está como coordenador do tênis em cadeira de rodas no Brasil. Então, Então, de uma oportunidade que teve inúmeros ele é não, o, ninguém quis, né? O Rafa se consolidou no Brasil, né, com um desafio novo, né? eu procurei vários treinadores de ponta de Uberlândia na época e ninguém quis, e ele que agarrou comigo aí está até hoje. Matheus. Tá com o microfone mutado. Tá mudo. O meu fica. Aí, pronto. É isso aí. É porque eu me coloco no mudo às vezes para não. Não, eu sei. Às vezes eu falo assim, a oportunidade de vocês, o que acontece? Eu fico feliz por ela fazer essas perguntas, é uma oportunidade enorme. E às vezes, assim, o privilégio de ser um atleta paralímpico hoje é muito maior, de a gente buscar e crescer e ter várias oportunidades que qualquer pessoa pode, né? E eu fico feliz por isso, por vocês buscarem às vezes, esse trabalho que vocês estão fazendo na faculdade. Eu sempre, assim, admiro o trabalho de vocês, o respeito, tudo. E eu falo assim, pela experiência que eu tive, estou tendo agora com atleta, e muitos conhecimentos, vários lugares, várias pessoas, várias deficiências, que hoje eles são um amor de pessoas, né? E eu fico, assim, feliz por isso tudo, né? Obrigado, Cristiane, obrigado aí as pessoas que estão participando desse grande, né, trabalho, projeto, o maior respeito de vocês. Também eu quero, né, um grande amigo do Leonardo, bombeiro, que falou com a gente agora aí, Jailson, parabéns aí pelo trabalho de vocês, parabéns aí por vocês estar participando com a gente. Eu fico grato pelo empenho de vocês, pelo trabalho de vocês. Também eu tive o prazer de participar de um curso de bombeiro. Eu sou brigadista civil, mas eu tenho vontade de buscar mais também isso e dedicar e buscar também o respeito de ser bombeiro, de ser salva-vidas e como ser um atleta paralímpico também, da mesma forma. E eu fico feliz por isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Matheus. Como é que era a sua aula de educação física quando você estava na escola? Conta pra gente. Letícia, realmente a minha aula de educação física na escola era um futebol, às vezes, mas eu era assim... Você jogava? Jogava mais pouco, porque eu não tinha oportunidade. Porque a molecada não dava essa oportunidade pra gente. Entendeu? Entendeu? Eu quero tudo isso, entendeu? Porque, assim, na realidade, uma escola hoje, pra gente, eu sempre... Porque, assim, a dificuldade que eu tenho, era de aprender a ler e escrever. Que às vezes eu entrava numa escola normal, uma escola estadual, que, pô, você olha lá, você conhece várias pessoas, vários esse momento, né, e tudo isso, né, e
E o que acontece? E às vezes, eu tô lá querendo aprender e eu chegava lá, só copiava da lousa. Eu não tinha aquela coisa de aprender igual as pessoas aprendem. Eu tinha uma dificuldade disso. Eu ficava eu ficava assim muito chateado, muito triste, porque eu nunca aprendi nada. E E o tinha dificuldade esporte, até de interagir com as pessoas também, né? De fazer exatamente. amigo, essas coisas. Não, às vezes para fazer amigo não, mas para fazer amigo eu era bem tranquilo, porque ficava na sala de aula, às vezes, né, prestava atenção, mas a gente interagia aquelas bagunças, sabe? Com os alunos lá no fundo, pegava negócio de papel, de bolinha de papel que jogava nas meninas, jogava nos meninos. E aquela época naquela época não tinha aquele negócio de namorar, era só ficar, né? E às vezes tinha aquela cartinha, fazia cartinha de amor para a moça, para a menina lá, oh, eu quero ficar com aquela menina lá e tal, aquela coisa. E às vezes aquilo lá, para mim, pelas pessoas ver que eu era uma pessoa diferente dentro de uma sala de aula, né? Isso para mim é bom. E o que acontece? Às vezes eu tinha uma pessoa que eu conhecia lá na escola, para você ver que eu era uma pessoa assim, que eu gostava assim, de tudo. Eu dava ideia, eu tinha um pensamento assim, que uma vez eu dei uma ideia para um coordenador, eu Aham. falava, eu falava assim para ele, eu gosto muito de mexer com horta, que eu gosto de plantação, tudo. Aí eu falei para ele, ó, se você quiser, eu arrumo essa horta para você, dou uma fofada na terra aqui, a gente faz uma plantação e tudo. Eu era uma pessoa que eu comunicava tudo, tinha amizade, tinha aquela coisa, tal, mas futebol eu participava muito pouco, porque os meninos das séries, das oitavas, tudo, a série não dava minha oportunidade para mim. Porque achava que se eu jogar uma bola, achava que eu ia machucar. Mas não, Entendi. eu sempre joguei bola, às vezes onde eu morava, sempre participei de um campeonato lá em Campinas, de natação, de karatê. Eu gostava de tudo isso, né? E, e às vezes é o que eu digo assim, que hoje é o tal do preconceito, que as pessoas hoje não têm respeito. Mas hoje eu falo assim, que às vezes até um menino falou para mim lá, que às vezes tem pessoas que, né, desrespeita várias pessoas, vários sentidos, né? Que eu falo assim, por exemplo, se hoje uma pessoa hoje está aqui na cidade, ou está no bairro, anda aqui, vê um cadeirante, a pessoa, assim, não tem visão, ignora. Às vezes passa, ignora um cadeirante, ignora um cego. Até essa semana, eu estou até para participar de um trabalho com uma advogada, que ela está ajudando um apoio de um pré-candidato vereador, e ela perguntou para mim sobre a minha história, queria saber, e eu fui falando, ela foi escrevendo, né? Eu falei para ela que eu sou atleta, tudo, e essa semana a gente tá até para gravar uma live, tudo também, até um vídeo, você quer fazer um vídeo com a minha história, falando de mim, né? Falando do esporte, depois eles vão mandar na rede social. Então, isso para mim é um privilégio, sabe? De participar dessas coisas, da política, de qualquer forma. Que até a gente está vendo aí, até o André lá do interior de São Paulo, de Taubaté, um cadeirante, campeão da seleção brasileira, também se candidatou ao vereador. Eu conheci uma pessoa lá em Salvador, que quando eu fiz a cirurgia na perna, no Hospital Sara, também conheci uma pessoa cadeirante, dedicada, lutada para isso, porque eu vejo que os cadeirantes hoje não pode ser Edmir, não pode ser Edmir, um cego também. O cego ele tem mais, eles são mais espertos do que a gente, né? Porque eu conheci um tal de Alain, lá de Belo Horizonte, de Betim. Cara, pensa num rapaz que ele é crente, ele prega. Cara, você olha ele pregar na igreja, você parece que é uma pessoa normal, assim, sabe? E Deus tem usado essas pessoas.
se as pessoas cegas, pessoas que vão baixa visão, porque assim, eu vejo assim, mas como que as pessoas hoje cegas conseguem viver? Conseguem saber o que, né, o que está acontecendo na frente dele, né? O que ele possa fazer, mas não. Eu vejo que o cego tem uma inteligência muito maior. Cara, mas o Everton tá me vendo aqui. Você pode ter certeza que tá me vendo. Não, lógico. Você acha que ele não tá me vendo? Eu vejo as palavras do Everton, eu vejo assim que hoje um trabalho que o Everton tem feito hoje pela educação física é muito bom. Eu sonho também isso, eu tenho um sonho de buscar isso também. Eu acho que está de parabéns pelo trabalho dele, pelo projeto dele. Eu acho que ele tem algo muito mais a chegar na frente, de chegar muito mais. E eu falo assim, que às vezes eu estou no meu serviço, as pessoas perguntam assim, Matheus, como que você consegue ganhar a competição? Eu falei, rapaz, não é fácil não. Sabe por quê? Porque você está lá, você está vendo as pessoas lançar o seu adversário, você olha para ele assim, mas será como que uma pessoa consegue lançar mais do que você? Se ele tem uma diferente tipo assim, de uma deficiência um pouco mais diferente que você. E às vezes as pessoas falam assim, que às vezes as pessoas ficam me zoando lá no meu serviço, rapaz, você ganha medalha, mas você ganha sozinho. Mas não é sozinho não, porque às vezes o clube que ele treina, a cidade que ele tá, não ajuda ele, sabe? Não consegue ajudar ele em si, por isso tudo, por quê? Porque eles falam, você ganhou a medalha por WO. Não é assim. É porque o financeiro de um atleta paralímpico, para ir numa cidade, por exemplo, se eu não tiver dinheiro para competir lá em Brasília ou em São Paulo, não tem como ir, porque uma vez, o clube que eu estava treinando uma vez, é chamado do CDDU, eu sempre falei para eles, eu quero para competição, eu quero para outra competição, eu quero ir. Beleza. Aí eu tenho uma professora de educação física, que é a Simone, daqui da FUTEL. Eles são da prefeitura, a prefeitura paga eles para dar aula para a gente, né? Para dar essa grande trabalho de projeto que eles têm. Só que às vezes eu falava, Simone, cara, eu preciso ir. Quanto mais eu tiver competição, é bom para mim, sabe? Por quê? Porque eu vou buscar melhor para mim na minha classificação e na minha pontuação, né? E às vezes, obrigado, Camila. Às vezes eu falo assim, pelo que eu digo, eu falava para o clube assim, Simone, vamos conversar com a Sandra, que era a coordenadora do clube, para ver se eles conseguem financeiro para me deixar para a competição, que era uma competição interior de São Paulo. Aí, beleza, eu treinando para caramba, se esforçando, aí nos treinos eu fui bem, aí quando chega 2, 3 dias faltando para ir, Matheus, não tem como você deixar isso para depois, vamos treinar mais para frente. Cara, isso me deixou chateado, muito chateado. Por quê? Um cara que eu tenho certeza que eu busco, tenho lutado, buscado para melhor para mim mesmo, do que depender de clube. Porque o clube, às vezes, quer ajudar a gente, mas depois lá nas costas não quer. E às vezes, quando eu pegava, que eu brigava, que eu reclamava, eles achavam ruim. Aí teve um dia que eu fiz uma camisa, que eu fiz, ela falou para mim assim, essa camisa aqui, você pode botar seu patrocínio, tá? Beleza, eu quero uma das camisas do clube. Aí, beleza, eu fiz 2, 3 patrocínios lá, coloquei na minha camiseta, beleza. Fui para a competição, né? Beleza, fui lá no pódio, tirei foto, não, achou ruim. Por que você fez isso? Por que você... Não sei o que, a gente falou para você. Aí, ficou bravo comigo, quase que eles me deram suspensão. Ia me deixar 1 ano suspendido do clube. Eu ia perder treino, ia perder competição, e aí o quê? E aí, quando a gente quer o melhor, quando o clube quer o melhor da gente, a gente dá o melhor pro clube, o clube vai lá e dá as coisas pra gente. Cara, mas faltou por pouco, assim, pra mim não brigar com eles, pra mim não xingar eles. Por quê? Isso me deixou abalado. Eu peguei, dei as costas, fui embora. Aí eu peguei, comecei a cagar para eles, eu saí do clube, aí um clube que eu sempre, às vezes, encontro um dos amigos meus, de outro clube, me convidou, falou, Matheus,
Pô, você não quer ir pro clube não, tal, paparo? Falei, quero. Aí faltavam uns dias pra gente fazer os documentação, tudo para ir pra competição, né, pro outro ano. Beleza, fui, deu certo. Dei as costas para eles. E hoje, caga para mim, ninguém tá nem mais comigo, não se importa comigo, mas eu não tô nem aí, porque eu não vou deixar de ser atleta por causa disso, entendeu? Eu não vou se derrubar o meu momento que eu estou hoje. Mas hoje, eu digo assim, ser um atleta é uma honra, é um enorme de tudo para mim ser um atleta hoje, né? Porque eu fico feliz pela oportunidade de tudo, né? Porque eu vejo aí o Alan, o Everton, o Neto, todos vocês são assim, dedicados ao treino, tudo. Mas eu, tipo assim, é igual a gente tá perguntando assim, né? Se você não tiver um dinheiro, né, guardado. Na verdade, eu nem tenho nada, né? Às vezes os patrocínios que eu tenho, os patrocínios que me ajudam, eles só me apoia, incentivo, me dá um, tipo assim, eu tenho, ó, um dos patrocínios que eu tenho é fisioterapia, pilates, massagem, todos esses aí me ajudam, né, me apoiam, né, e sempre dá o melhor para mim. Uns aqui, às vezes, que eu tenho patrocínio da empresa, às vezes a empresa me ajudou numa viagem que eu tive dia 7 de outubro, de março, quer dizer, dia 7 de março foi a última competição, eu fui. A empresa me deu dinheiro, falou, ó, Matheus, vê quanto que vai ser tudo para mim, você me passa. Beleza, passei o valor para eles, ela me deu um dinheiro, me passou, não um valor assim, de 2 mil, né, de 9 mil, mais ou menos assim, de um dinheiro assim que eu possa, beleza. Fui, viajei, né, ganhei minha competição, ganhei minha medalha de ouro lá, beleza, eu fiquei feliz. Mas por que com um clube hoje? Às vezes, o clube aqui de Uberlândia, cada competição que a gente ganha, aí o clube ganha dinheiro, né? Beleza, ganha o seu dinheiro, cada prêmio que a gente levanta, por exemplo, cada clube que foi melhor, a gente ganha um prêmio, um troféu. E aí, o que acontece? Beleza, eles ganham dinheiro, o clube vai lá, porque assim, o clube, eles fazem uma votação de cada atleta paralímpico, tem um lá que é chefe de financeiro, que é um atleta paralímpico, e um é presidente e outro é vice-presidente. Aí o chefe de financeiro, beleza, eles têm dinheiro, o clube tem dinheiro. Tem uma ex-namorada que eu namorei, ela era cadeirante. E aí, ela fala, Matheus, o clube da gente tem dinheiro. Só que eles não querem falar pra gente isso. Cara, isso me veio tocando no coração. Falei, gente, por que com um clube desse tem dinheiro e não ajuda a gente? Cara, isso derruba um atleta para ele buscar. É a lógica da mais-valia, né? Eles têm que ter lucro em cima de vocês. Mas... Infelizmente. Igual assim. É o capitalismo. Infelizmente, essa relação aí, a lógica do capitalismo é essa, né? É ganhar em cima do dinheiro e cima dos outros. A lógica do capitalismo. É igual assim, a gente tá fazendo a pergunta ali, falou que já passou por isso. Mas vê se isso é importante, a gente passar por isso. Não é. Não é legal mesmo, não. Ó, às vezes tem uma pessoa que é atleta paralímpica que ela luta pela equipe dela. Ela juntou dinheiro, comprou cadeira de roda para a equipe dela todinha. Ela gastou, comprou para melhorar a equipe dela. Teve um lá que reclamou, que não sei o quê. Gente, a gente não deve reclamar não, a gente tem que agradecer por ter um equipamento novos, que a gente pode ter certeza que não vai quebrar, que tudo vai dar certo, né? E, às vezes, a certeza de tudo isso é ter vocês fazendo esse projeto. Esse projeto de vocês, hoje, é muito importante, porque isso vai trazer, assim, para a faculdade de vocês, pelo projeto que vocês estão fazendo, estão buscando, pela educação física, que hoje a educação física, hoje um projeto de vocês que você faz, são maravilhosos, são lindos. Eu estou muito feliz pelo trabalho de vocês, né? A Cristiane, você,
Letícia, todos vocês aí que faz esse empenho, pessoas aí, os bombeiros, tá de parabéns pela dedicação, pelo projeto e pelo clube de vocês e pela equipe que estão fazendo esse trabalho. Eu fico feliz, gratificante por esse trabalho de vocês. Estou muito orgulhoso de vocês e vocês podem ter certeza que vocês podem contar comigo, que eu estou de braços abertos para receber de vocês aqui na cidade. Qualquer coisa, quiser vir aqui para ver o meu Calma treino. que não acabou, não. Tem mais pergunta, Matheus. Espera aí. A gente Ah, vai eu sei. voltar a falas. Calma. Não. Vamos deixar o Everton responder, que agora volta aí de novo. Não, tranquilo. Vai, o Everton. A relação... Eu acho que você já falou um pouco também, né, o Everton? Professor de Educação Física... deixa eu voltar aqui a Cristiane, né? Relação sua com o professor de Educação Física, e o Jailson perguntou o que a gente pode, nós profissionais de Educação Física, podemos contribuir com os paratletas para mudar a situação de desvalorização e de falta de apoio. Eu ativei o mudo do seu celular, Everton. Vou ativar o do Matheus aqui também. E agora? Agora eu estou te ouvindo. Então, Obrigada, Matheus. A Cristiane falou da sua fala. Te agradeceu. Respondendo o Adilson, vocês, queria dizer que vocês que são tops, tá, por estar participando dessa mesa, porque eu já participei de mesas assim, eu fui palestrar, deu 5 pessoas, e olha o quantitativo de pessoas que tem aqui. Isso deixa a gente super feliz, né? E respondendo a sua pergunta, Matheus, desculpa, nós temos que pensar o seguinte, Jailton, nós temos que pensar o seguinte, que Letícia? Estou aqui. É porque eu ia diminuir o volume aqui, mas eu estou aqui. Tá me ouvindo? Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, que não só para o profissional de educação física, mas para todos os professores, que quando ele vai trabalhar uma pessoa que tem qualquer tipo de deficiência, é necessário que o professor haja como se diz, um diálogo com o aluno e o professor, e que o aluno também se disponha, né? Ou seja, se o professor se dispor e ele vê que não está tendo interesse do aluno, aí, como se diz, que fica meio difícil, porque tem pessoas que se apegam muito pela deficiência e falam, eu não vou dar conta, eu tenho deficiência, eu não vou fazer, não. Então, tem essas duas questões. Tem a questão do aluno que não se dispõe e tem a questão do professor que quer se dispor, né? E já é o contrário. Tem questão de aluno que quer se dispor e de professor que não se dispõe. Ou seja, quando o professor está disposto a auxiliar, aí o que acontece? O aluno tem que estar disposto a participar. E se o aluno está disposto a participar, o professor tem que estar disposto a oferecer a ele condições para que isso aconteça. Então, principalmente na área da educação física, vocês que vão trabalhar com pessoas com deficiência futuramente, é o diálogo, né? Vocês, para isso acontecer, para contribuir, é através do diálogo. O que eu posso fazer? Quais são as possibilidades de eu trabalhar com você, né? Assim como eu com a Letícia, apresentei minhas dificuldades e minhas possibilidades, e ela se dispôs. A questão da Cristiane, né? Cristiane, respondendo a sua pergunta, só um pouquinho, deixa só essa moto passar. Eu tive uma experiência muito boa, né, no esporte, principalmente na universidade, né, dos artigos que saíram, né, e a maior experiência que eu tive é a possibilidade de eu poder trabalhar com prático futuramente, ao decorrer de não ter o campo visual, né? Então, a minha maior experiência através do esporte é o quê? Buscar adaptações com o professor, oferecer a ele essas possibilidades de trabalhar comigo e ele me oferecer as condições também e a disponibilidade que ele tem de ensinar. Porque uma das coisas que acontece, eu acho, né, que às vezes chega uma pessoa com deficiência pra gente, a gente não sabe como agir.
e a gente passa por cima, né? A gente finge que aquela pessoa não tá ali, não existe, né? Planeja a aula como se aquela pessoa não existisse. Não, aqui meus alunos são todas pessoas sem deficiência. E aí é assim que a pessoa vai deixando de lado. É mesmo? É mesmo, Everton, né? Você é cego? Nossa, será que eu pergunto isso ou não pergunto pro Everton? Aí eu cheguei pro Everton, é mesmo, Everton, você é cego? Então tá, vou te fazer um monte de pergunta. Se você se sentir incomodado, você me avisa que eu tô te incomodando e que eu paro. Foi isso que eu fiz com ele. O Everton, olha, se eu estiver te invadindo, mas eu quero te perguntar, como é que foi, como é que aconteceu? E aí, não sei o quê. Porque tem muita gente que, nossa, o Everton é cego, e vai perguntar pro outro, né? É cheio de dúvida, mas vai lá e, nossa, o Everton é cego. Como é que você sabe lá como é que ele ficou cego? Né? Você sabe? Quando você viu, você perguntou para todo mundo, o Everton descobriu que você está perguntando para todo mundo e não perguntou para ele. E ele sabe disso. Ele falou isso para mim depois. Foi por isso, Letícia, que eu te convidei para ser minha orientadora, porque normalmente todo mundo pergunta para todo mundo e não pergunta para mim. E eu perguntei para ele, ó, como é que você faz para ler artigo? Como é que você... E ele foi me respondendo. Então pergunta para a pessoa. É mesmo? O que você precisa, né, para estudar? O que você precisa para fazer? O que você precisa de mim? Como é que você quer, né? Como é que faço com uma aula para te incluir? Vai perguntando e vai se adaptando. Não finja que a pessoa não te deu uma informação. Porque normalmente a gente não está pronto mesmo para trabalhar. Então, ouça o que a pessoa tem para te dizer, é mesmo. E agora, né? Normalmente a gente pensa, e agora? O que eu vou fazer? Ouve e vai se adaptando. Melhor do que não fazer nada. Letícia, Fala, só Jais. falar assim, só mais uma coisinha. Eu acho que os três vão concordar, seja com aluno com deficiência ou qualquer aluno que te passe alguma dificuldade ou algum processo que tenhamos que implantar para que para que nós possamos ter um ou outro resultado, a gente tem que sair da nossa zona de conforto para poder ir lá ajudar. Ou a gente nem sabe se está indo lá ajudar, porque às vezes a gente é mais ajudado do que ajuda. Então a gente entra numa situação assim de que parar de fazer vista grossa, né? Que a gente faz muita vista grossa para que os outros estão aí passando, como você falou. A gente às vezes fica com medo de perguntar diretamente. Guardadas as proporções, é você chegar para uma pessoa e falar que ela é negra. Aí a pessoa fica com medo de falar que a pessoa é negra e fala a moreninha, a mulatinha. Isso, para a pessoa negra, é muito pior ouvir do que ouvir que ela é negra, não sendo de uma maneira pejorativa. O cadeirante, você fala, olha, você tem necessidades quais? Você que tem baixa visão ou é cego, tem quais necessidades? O que eu posso Pergunta fazer? para ele como que Não, você gosta de ser chamado. é O claro, mas Everton aí, gosta de ser chamado de cego. A então, e a Weslane, que é gente, minha aluna, gosta de ser chamada de surda. Ela não gosta que então, chama ela de deficiente auditiva. Necessidades especiais, ela acha um mas aí absurdo. você está fazendo a diferença e está fazendo diferente Pergunta, como que por você gosta fazer de ser isso. chamado? É simples. Por que que as crianças aprendem as coisas muito mais fácil que a gente? Elas não têm vergonha de errar e não têm vergonha de perguntar. Aí a gente é todo cheio de limitações, todo cheio de coisas na cabeça, e às vezes a gente resolve uma coisa tão fácil, mas nós colocamos muitas dificuldades, né? Letícia, Fala aí, tem um monte de pergunta aí no chat, mas fala. eu vou ter que dar uma saidinha, mas eu tô voltando. Vai ter outra palestra aí depois? Vai, agorinha. Pode ir. Posso sair? Então Pode. tá, obrigado. Pode. Thales pergunta para o Fábio. Eu também quero ouvir o Fábio falar um pouco mais sobre a sua transição do juvenil para o profissional, né? E essa relação, eu acho, com o seu técnico, Fábio. Eu acho que você pode aprofundar um pouco mais, se você estiver me ouvindo.
Acho que a pergunta que o Thales te fez da última vez foi interessante. Thales, se você quiser mediar isso aí, fique à vontade. Então, Para ele trazer um pouco mais de... Deixa eu reformular a pergunta, acho que para todo mundo vai. entender. No esporte paralímpico, esse esporte não é muito justo, o balizamento de categoria, porque tem muita dificuldade de balizar qual que é o nível da deficiência de cada atleta. Então, existe uma pessoa que tem uma deficiência X, o outro tem uma deficiência Y, e um leva vantagem perante a outro. Então, perguntar para ele como que está sendo essa transição do juvenil para o profissional, que tem muito essa diferença. Qual que é a dificuldade de balancear? Como que está sendo essa transição? E qual que é a contribuição que o esporte dá para ele e qual que é a contribuição que ele espera dar para o esporte posteriormente? O Carlos também pergunta aqui no chat, Fábio, se tem... ele tem curiosidade sobre os equipamentos, né? Se quiser falar um pouco sobre os equipamentos, cadeira de roda, por exemplo. Então, eu joguei durante dos meus 12 aos 18 anos no juvenil, né? E aí, quando eu acabei o juvenil, para mim foi um baque muito grande, porque no juvenil acabou que eu joguei com... porque assim, o tênis em cadeira de rodas é dividido em 3 categorias: masculino, feminino e a categoria quad. Essa categoria quad, ela é para quem tem deficiência em membros superiores, que tem pouca mobilidade de braço. Só que essa categoria, a masculina, ela, para mim, teria que ser dividida em, no mínimo, mais uma categoria. Por quê? Porque entra os paraplégicos, que no caso é eu, que mexe da cintura para cima, mas também tá os amputados, estão pessoas que às vezes só tem um problema pequeno na perna, que anda normalmente, que tem controle de tronco normalmente. Então é bem injusto por esse fato, né? Por exemplo, você vai jogar com um amputado. Ele usa até o próprio peso da perna para bater na bola, por exemplo. A batida dele é bem mais forte, porque ele usa o impulso da perna, assim, para apoiar o corpo. Controle de tronco dele é bem melhor do que um paraplégico. Pode mais. Então, eu acho que teria que dividir em pelo menos mais uma categoria. Só que aí vem a questão da confederação, questão da Federação Internacional de Tênis, que eles falam. Que aí eu acho que é a parte que já entra a questão que eu falei, questão de reconhecimento do esporte. Eles falaram, a gente até pode dividir em mais uma categoria, mas então questão de premiação a gente não tem como arrecadar mais dinheiro, então vai ter que ser dividido. Já é pouco a premiação em dinheiro que eles dão por torneio. Aí, se for dividir mais uma categoria, seria a categoria dos paraplégicos, tirar os paraplégicos dos andantes, aí aí vai ter que dividir mais uma categoria a premiação. Aí não compensa para ninguém, porque você meio que paga para jogar, entendeu? Aí o pessoal já meio que, por enquanto, já tirou de cabeça isso. Mas foi um baque muito grande para mim, a questão hora que eu fui pro adulto. Porque hoje em dia, o tênis em cadeira de rodas praticamente virou um esporte de amputados. Porque os amputados já viram isso, que eles vão levar muito superioridade, por causa que não tem essa divisão de categorias. Então tá bem complicada essa questão aí da divisão. Não tá fácil não. E qual que é a outra pergunta que fizeram? Sobre os equipamentos. Os equipamentos. Então, por exemplo, os amputados. Qualquer pessoa que for jogar tênis em cadeira de rodas tem que sentar em uma cadeira de rodas para jogar, não pode jogar em pé.
E a cadeira de rodas, ela é praticamente igual à do basquete. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. Ela tem as rodas abertas, tem uma rodinha atrás para não empinar a cadeira e com isso dá mais velocidade para a cadeira. A questão das outras coisas é tudo normal. Bolinha normal, a raquete também, são as raquetes normais que usam para andar. A única diferença da regra é que a bolinha pode quicar 2 vezes para a gente, se necessário. Se a gente quiser também. Se a gente quiser pegar de um kick ou de voleio, também pode pegar. Não, mas se necessário, pode quicar 2 vezes a bolinha. E a questão da cadeira de rodas também, né? A única questão é essa. E me fala um pouco sobre a sua experiência com a educação física quando você estava na escola. Péssimo. Péssima. Nossa, Detalhes. porque Eu quero quando detalhes. Eu falo para os meus alunos, Neto, que aqui a gente tem no curso de educação física as pessoas que tiveram a melhor experiência com a educação física na escola. Que legal. normalmente é difícil, né? É um pouco difícil a gente ter uma experiência ruim com a educação física na escola e vir fazer um curso de educação física, né? Normalmente a gente faz educação física porque a gente, assim, teve uma experiência razoável. Não, no meu caso, eu faço educação física também. Eu faço na Unitri. Mas no meu caso foi por causa do esporte. Eu sempre gostei muito de esporte. Então eu penso nessa área. Mas a questão da educação física na escola não foi uma experiência muito boa, não. Pelo seguinte, quando eu era pequeno, assim, lá na escola, porque tudo é futebol, né? Ah, vamos jogar futebol. Infelizmente, a educação física na escola é muito falha em algumas escolas, né? Então o professor geralmente dava a bola de futebol e eles jogavam futebol. Só que o pessoal tem essa questão de querer incluir sempre, né? No meu caso, o professor falava, vamos jogar. Tipo assim, querendo falar, não, vamos incluir ele em alguma coisa, né? Mas no meu caso, eu preferia mais ficar no meu canto, ficar lá do que participar, entendeu? Porque era até meio que humilhante. Eles chegavam pra mim, falavam, vai ele pro gol. Aí eu ficava no gol, ou já me machuquei, porque eles chutavam bola forte, eu chutou na minha cara uma vez uma bola, a cadeira chegou a empinar para trás, eu caí de costa. Já cheguei a. Aí o que eles falavam? Não, então vamos colocar um. Aí o que acontece? Tomava muito gol quando eu tava no gol. Aí eles, não, vamos colocar uma pessoa para te ajudar no gol. Aí pegava e colocava uma outra pessoa lá e eu ficava só no cantinho, só para falar que eu tava participando, sabe? Só para professor falar para os outros que eu tava participando das aulas. Aí teve uma hora que eu cansei. Eu virei para ele e falei assim, professor, desse jeito que tá a educação física aqui na escola, eu não quero participar, não estou gostando, então eu prefiro me ausentar das aulas. Eu vou ficar aqui, vou vir para a aula, mas vou ficar aqui vendo os meninos jogar, porque eu não vou passar por humilhação mais, nem correr o risco de me machucar mais por causa de jogar uma educação física na escola, sendo que eu já estava até treinando firme já para os campeonatos. Era a época que eu estava viajando muito no juvenil. Falei, professor, eu não vou ficar aqui correndo o risco de me machucar por uma aula que não vai trazer benefício nenhum para mim. Cheguei e falei para ele na lata, assim. E aí ele aceitou, eu ficava lá na aula, mas ficava lá no meu canto, pelo fato de eles não fazer algumas, por exemplo, poderia fazer algumas coisas para me incluir mais, né? Mas não, eles queriam me incluir no, no programa deles, né? Do jeito que eles lá. Então eu não achava isso certo. Se eu Outra tava coisa. Queria te incluir fora, né? Não, uma coisa que é muito importante em lidar também com pessoas com deficiência é perguntar para a pessoa como que ela quer ser incluída.
Não é pegar a pessoa e tacar lá, olha, queria que você participasse da aula. Como que você acha, né, que seria legal que você participasse de uma aula? E dar oportunidade para a pessoa se incluir. Aí a gente volta na zona de conforto. É difícil, né, você incluir. Isso, aí volta naquela zona de conforto dos profissionais, né? Ah, não, vamos falar que ele tá ali jogando, tá bom demais. Mas aí entra a nossa parte também, né? E ainda, Matheus, põe a culpa em você, porque eu dei oportunidade, ele é que não Fábio. quis. O Fábio, Fábio, desculpa. Ele é que não quis, eu dei oportunidade. eles falam isso, aham. Aconteceu isso comigo também. O professor chegou para porque a direção da escola veio falar, né? Mas por que ele não está incluído na aula de educação física? Aí o professor falou, eu lembro dele falando. Não, ele não quis participar das aulas. Mas como que estava sendo essas aulas? Ele não falou, entendeu? É bem complicado essa parte da educação física na escola. Porque querendo ou não, não sei na escola dos outros palestrantes, mas na minha escola só tinha eu de cadeirante. Não tinha mais ninguém. De deficiente físico em geral. Nem só cadeirante, não. Deficientes físicos em geral. Então, eles acabavam que não tinha tanta experiência quanto a isso, né? E você era só um, para que mudar alguma coisa para só um, né? Então, é muito complicada essa situação. E eu nem digo só na escola também não, é na vida em geral, em tudo que você vai fazer. O pessoal tem essa mentalidade de, vamos tentar ajudar aqui, vamos... Eu vejo que o cadeirante o deficiente em geral, né? Só o cadeirante, eu vejo muito como o coitadinho. Tadinho dele, vamos fazer alguma coisa aqui para agradar, e acaba que, às vezes, a pessoa querendo ajudar tá atrapalhando. Então, eu acho que tinha que mudar essa mentalidade de coitadinho e buscar soluções para resolver o problema, e não ficar com essa mentalidade. Eu acho isso. Gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que estão as coisas? Olha, o professor Tadeu já está lá na outra reunião com o Douglas. Eu acho que a gente pode... Tem algumas perguntas aqui para vocês, olha, aqui no final, que tiveram feito antes, né, na verdade. Deixa eu ver aqui, que a gente foi enrolando também, né? Acho que esse momento mais emocionante da vida, que o Matheus perguntou, né? Um momento emocionante da vida. Perguntando também o João Gabriel o que o esporte trouxe de benefício. E quais são os planos para o futuro como atleta? Então, reunir, né? Momento emocionante, o esporte, o que o esporte trouxe de benefício, quais são os planos para o futuro como atleta. E a gente fecha. Eu passo a fala um pouquinho para cada, a gente fecha essa mesa. Eu acho que a gente pode passar por ordem alfabética de novo para a gente finalizar aqui e ir para a próxima. O momento mais emocionante para mim, sabe, né? Foi as competições, né? Igual. No meu, quando eu ganhei o Pan-Americano, para mim foi um momento mais importante. Porque, querendo ou não, você tá ali representando seu país, né? E isso aí é uma emoção que não tem explicação. Aí você tá lá, tipo, assim, no pódio, escutando o hino nacional, e aí você não pensa em mais nada, né? Questão de patrocínio, questão de nada, assim, você só pensa que nos frutos que você colheu com isso. Então, para mim, o momento mais emocionante da vida foi no esporte, foi quando eu consegui medalha de ouro no PAN e estava lá no pódio ouvindo o hino nacional. Qual que são as outras mesmo? As outras perguntas que eu não estou vendo aqui.
sobre o que o esporte proporcionou, como é que... não estou lembrando as outras perguntas. O microfone estava no mudo. É. O que o esporte trouxe de benefício e quais os planos para o futuro como atleta? Ah, tá. O que o esporte trouxe de benefício para minha vida foi tipo, muita coisa, hein? Questão de socialização, questão, como eu falei no começo, de eu conviver com outras pessoas com deficiência e saber que existe essas pessoas, que eu não estou sozinho nessa jornada, entendeu? Que tem pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que eu, que conseguem superá-las, que podem sim ser superadas. Esse daí que você está Que tem pessoas com a mesma deficiência que consegue fazer, tipo assim, levar uma vida normal. Isso para mim foi o que mais me deixou de legado, assim. Eu acho que o esporte paralímpico nem é tanto o ganhar ou perder, e sim o que você aprende sobre lições de vida mesmo. Eu acho que é muito bacana. Isso que eu falo para todas as pessoas com deficiências que eu conheço, que me param na rua, eu falo, gente, faz o esporte, algum esporte. Faça um esporte, que o esporte te ensina muito. Te ensina independência, te ensina convívio social, ensina bastante. E meus planos para o futuro é que treinar e conseguir ficar bem no ranking adulto, conseguir, quem sabe, às vezes, uma tão sonhada vaga para umas Paralimpíadas. E é isso. Ótimo. Passar para o Matheus, que eu coloquei o microfone dele no mudo. Matheus. Opa! Estou aqui. Então, estamos aí, né? É sobre o quê? Qual que foi quem que perguntou aí para mim também? Na verdade, eu peguei as perguntas e juntei todas. É porque Foi uma junção da pergunta do Matheus Felipe, do João Gabriel e da Cíntia. O Matheus Felipe perguntou qual o momento mais emocionante da sua vida. O João Gabriel perguntou o que o esporte trouxe de benefício para você. E a Cíntia, quais os planos, né, para o futuro como atleta? o futuro como atleta é sempre o melhor. Sempre o melhor e sempre buscando. Por quê? Às vezes, muitos aí, nós dois aí que somos atletas paralímpicos, cada competição que a gente participa, a gente tem, cada competição que a gente ganha, a gente tem uma ajuda de uma bolsa atleta, né? Que é onde a gente ganha um benefício que ajuda a gente, né? Só que, assim, a gente usa ela como fosse, assim, um dia normal, né? Um pagamento do mês que a gente paga as coisas, compra as coisas para a gente mesmo, né? Roupa, material, para viagem, essas coisas, né? E às vezes tem muitos que usam para pagar aluguel, né? Porque se a gente ganhar ele todo mês e você gastar pouco, ele dá mais ou menos, o valor dele é de 11.100, né? O valor acessível que, dependendo de o que a gente gastar. Mas isso tem ajudado a gente, né? Porque se um atleta paralímpico hoje for lá para competir e não ganhar nada, por exemplo, ganhar só uma medalhinha, ele vai achar o quê? Ele não vai, tipo assim, ele vai achar que ser atleta ali não vai ser futuro. Porque ele vai lá ganhar a competição e não ganha nada. Beleza?
Agora, a diferença de um atleta olímpico, que ele ganha um pouco mais, um valor, sim, deve ser uns 12, R$ 200 a mais, uns 100 a mais a mais que a gente. Mas, assim, eu falo assim, igual a Cíntia fala, o futuro da gente está nas nossas mãos. Só depende da gente mesmo para a gente buscar o nosso futuro. Por quê? O futuro, para mim, é se tornar um atleta nível nacional, como eu sou. Porque eu sou um nível atleta nacional brasileiro, segundo lugar no Brasil. Eu quero chegar em ser o primeiro. Porque quanto mais a gente manter em segundo e primeiro, a gente pode ter uma vaga no Brasil para participar das competições nacionais e internacionais, né? Que isso leva a gente mais longe, né? Eu falo assim que às vezes é a mesma coisa o futuro de vocês, né? Vocês têm um futuro, né? Vocês são professores, são alunos, então o futuro está na mão de vocês. Vai depender da capacidade de vocês, do interesse de vocês a ser alguma coisa, né? Porque hoje, para a gente chegar onde você está na faculdade, não é fácil, né? Porque são muito, como é que diz, competitivo. É a mesma coisa uma competição. Você vai competir com 2, 3 adversários. Agora vocês não. Vocês vão competir com vários adversários que vão estar ali junto com vocês, com a pontuação, né? Para onde vocês quiserem ser. Aí entrou na faculdade, vão fazer, eu quero ser médico, quero ser isso, quero ser aquilo. Então é da mesma forma. O futuro de vocês é onde vocês escolhem, é onde vocês vão dedicar o trabalho de vocês. Que aí vocês vão se formar, vão aprender o que aprendeu todos os anos na faculdade e vão dar o ensinamento que vocês aprenderam durante 5, 6 anos, né? É da mesma forma. A gente vai lá treinando, todo ano vai treinando para buscar a crescer, a buscar cada coisa novas que vão vindo por aí. Porque agora o nível de treinamento agora da gente, antigamente, até quando eu entrei, era diferente, porque cada cidade tem um nível diferente de treino. E agora o Comitê Paralímpico, ele plantaram um sistema de treinamento de um nível só, por exemplo, de um sistema só. Cada cidade que você, por exemplo, se eu for sair daqui e for competir ou for treinar em Campinas, vai ser o mesmo processo de treinamento. Matheus, se você puder fechar para a gente, porque a outra palestra tá para começar. Não, tranquilo. Se você puder resumir, que eu preciso passar a fala para o Everton para fechar para ir para outra palestra. Não, tranquilo. Mas é mais ou menos isso, entendeu? E é isso que a gente tem buscado, né? E também eu quero agradecer a vocês, a Cristiana, a Letícia, a Cíntia, você, Letícia, o pessoal aí, de coração, pode contar com a gente, pode dizer que entrar em contato com a gente aí, pode procurar a Letícia aí, que ela tá com o nosso contato aí, tá bom? Quero agradecer todas de coração vocês aí, tá? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, que Deus abençoe vocês, uma boa noite aí. Eu acho que eu falo por todo mundo que o agradecimento é nosso. Vai, o Everton. Sua vez de fazer uma resposta. A pergunta é, o momento mais emocionante, o que o esporte trouxe de benefício e os planos, né, para o futuro, como atleta. Bem breve, que a outra palestra já tá para começar. Isso. Os benefícios que eu tive, né, foi de muito aprendizado, né, do esporte, e conhecer outras pessoas com deficiência também, né, que ajuda a gente a ter um nível de superação, principalmente para mim que perdeu a visão total aos 15 anos, né, então o benefício importante é o aprendizado, né, os planos futuramente, né, não como um atleta, mas sim como professor, né, quando terminar a faculdade, continuar exercendo a profissão, né, como estagiário ali no Centro de Referência Paralímpico, e os planos de ir para a universidade, poder dar aula. Eu esqueci alguma pergunta? O momento mais emocionante, acredito. O momento mais emocionante, né, assim, de poder viajar, né, conhecer outros países também,
e de conhecer o jeito das pessoas falarem, né, e conhecer mais o CPB. Esse foi um momento emocionante, né? Aí, assim, encerrando a minha fala, eu deixo o meu contato, né? Eu acredito que todo mundo aqui está lá no grupo, então, se quiser chamar para tirar mais dúvidas depois da palestra, fiquem à vontade, e eu agradeço pela oportunidade. Ótimo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada. Agradeço Pode também falar. a oportunidade que eu para vocês. Quem quiser, tiver mais alguma dúvida, quiser me procurar aí nas redes sociais, no Instagram, Fábio Bernardes, vou estar lá. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, estamos aí à disposição. Muito obrigado pela oportunidade e se precisarem, estamos aí. Ô, Letícia, Fala. vocês ainda vai ter alguma palestra para a gente ainda ou só essa é a última? Pra gente, Essa é a assim? última, de vocês é a última. Ah, tá. A próxima é com outro professor. Pois é, Não, e a tranquilo, próxima então. não participa não. Não, como é que é, né? Não, Obrigado. se quiser participar como ouvinte, tá aberto. É só entrar lá e ouvir. Mas como palestrante mesmo, essa é a última. Beleza. Quiser entrar, o link já está aí no chat. Então, muito obrigada, gente, pelas contribuições, pela experiência. Foi muito enriquecedor para a gente, o pessoal comentando aqui no chat, né, o tempo todo, que o aprendizado foi enorme. E só tenho a agradecer mesmo. Tá bom? Obrigado pela oportunidade de vocês, mais uma vez aí, Cíntia, Cristiano e você, Letícia. Muito obrigado a todos vocês aí, viu? Estou muito feliz. Pode contar com a gente aí. Muito obrigado.